Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Há muitos assuntos que eu gostaria de abordar. A realidade tem sido muito rica em peripécias, acontecimentos, ocorrências, enfim, uns mais alegres do que outros. Mas eu penso que há um assunto que sobreleva sobre todos os outros, e é sobre esse que eu queria finalmente falar mais uma vez. Não sei se compreendem o paradoxo. Digo finalmente porque este encontro entre Trump e Zelensky já ocorreu há alguns dias, e digo novamente porque é um tema que não é novidade para quem segue o canal, para quem acompanha aqui as minhas ideias e o meu raciocínio sobre a guerra russo-ucraniana, ou melhor dizendo, da guerra entre a NATO e a Rússia, uma guerra de proximidade na qual a Ucrânia tem sido um peão dos Estados Unidos. Já perceberá onde é que eu quero chegar. O Zelensky tem sido tratado como um herói, uma espécie de um mártir, pelos líderes e pela imprensa ocidental. Um indivíduo que resiste a uma agressão não provocada e que se viu confrontado com a brutalidade, o cinismo e a falta de sensibilidade e a falta de cultura política, numa palavra, a estupidez de Donald Trump. Enfim, as pessoas pintam os quadros e depois moldam a realidade à imagem dos quadros que têm. Na realidade, o que se passa é completamente o inverso. Donald Trump e a administração americana, desde o primeiro dia, aliás, desde a campanha eleitoral, que dizem que querem fazer a paz, e para fazer a paz é preciso negociar, é preciso fazer com que ambas as partes negociem. É exatamente isso que ele fez. Primeiro falou com a Rússia. Reparem que há 3 anos que a administração americana, a administração Biden, não contactava sequer, pelo menos oficialmente, ou que nós conhecêssemos, com a Rússia. Como é que isto é possível? Não é? As duas maiores potências do mundo, ou duas das maiores potências do mundo, militarmente certamente, envolvidas num conflito existencial para o mundo, e os líderes recusavam-se a falar um com o outro. Isto é uma coisa absurda, infantil, ridícula. Isto é o contrário da diplomacia, que é precisamente o que Donald Trump tem vindo a fazer, diplomacia. Primeiro falou com o Putin e com os russos e disseram que ele não podia porque estava-lhes a dar muita confiança, ou que estava a elevar o Putin a uma dignidade que ele não merece. Depois falou com o Zelensky e também foi criticado. Foi criticado neste caso não por ter falado com ele. A assinatura daquele acordo de exploração era uma coisa que já estava a ser discutida na imprensa, mas simplesmente pelo que aconteceu, pela troca de argumentos que todos vimos. Em julgar pela imprensa, mais uma vez, Donald Trump foi um primitivo, um rústico, um bruto, que fez frente ao Zelensky, esse grande lutador da liberdade. Bem, em primeiro lugar há que dizer que Zelensky não é lutador da liberdade nenhum. Ele é um tirano, é um indivíduo que suspendeu as eleições, impôs a lei marcial e, como é do conhecimento público, tem vindo a recrutar pessoas contra a sua vontade para combater na rua. Portanto, fazer aqui de Zelensky um mártir da liberdade é uma atitude extremamente engenhosa, extremamente enganosa. Em segundo lugar, o Zelensky não pretende negociar. Isto é que é o ponto principal. O Zelensky proibiu as negociações de paz, está continuamente a pedir armamento para continuar a guerra, uma guerra que não pode ganhar, na qual está a sacrificar o próprio povo, uma geração inteira de jovens e de pessoas mais velhas que têm o seu país destruído. E agora o Trump é que é aqui o vilão. O papel da União Europeia é perfeitamente ridículo no meio disto tudo. São os indivíduos que estão para lá a fazer mostras de solidariedade, a dizer que apoiam a Ucrânia, mas todos os generais, todos os analistas de conflito já perceberam isto. A Ucrânia não pode recuperar os territórios conquistados. Não pode, os territórios ocupados. Não é possível. Eles não têm capacidade, não têm número de pessoas suficientes, não têm nada. A única coisa que poderia inverter a situação é se o Zelensky conseguisse magicamente, enfim, fantasiosamente, trazer os Estados Unidos e os aliados da NATO para a contenda. É isso que ele pretende. Acontece simplesmente que os Estados Unidos e a Rússia, ambos têm armas nucleares. Portanto, um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia é, como disse o Trump, e muito bem, brincar com a Terceira Guerra Mundial. Reparem, eu nem vou pôr aqui em causa a questão da responsabilidade da guerra. O que é facto é que a Rússia invadiu a Ucrânia. O porquê, eu já tenho falado abundantemente sobre isso, já tenho escrito sobre isso, já fiz um comentário sobre isso, que aliás vou partilhar aqui no canal.
o porquê, enfim, levar-nos ia muito longe, mas eu nem quero entrar nessa questão. Vamos supor que as coisas são tal e qual como a imprensa nos diz e que o Zelensky foi brutalmente agredido, o Zelensky e a Ucrânia, sem nenhuma provocação, sem nenhuma culpa, sem nenhuma responsabilidade, e que o Vladimir Putin é simplesmente um tirano, os russos são todos uns imperialistas, ou a classe dirigente, e decidiram invadir a Ucrânia porque sim, por capricho, sem motivos, arbitrariamente, enfim, com todas estas consequências que se conhecem, incluindo para a sua reputação da própria Rússia, e danos de sanções económicas, e o risco de uma guerra mundial, tudo isso. Vamos supor que ele fez isso por capricho. Mesmo que este fosse o caso, mesmo que esta guerra tenha sido a ambição desmedida, a mentalidade criminosa de um só homem ou do regime, ainda assim, que isso, no meu entender, é totalmente falso, é uma narrativa simplista, imbecil, falaciosa, enfim, mentirosas, isso são tudo fake news, mas mesmo que fosse assim, volto a dizer, neste momento não há possibilidade nenhuma, não há benefício nenhum, não há razoabilidade nenhuma, não há lógica nenhuma em defender a continuação do conflito pelo simples facto de que a Ucrânia não pode ganhar, não pode recuperar os territórios conquistados ou ocupados, ou o que é que se queira chamar. Na verdade, em 2014 começou uma guerra civil e o governo de Kiev começou a bombardear e a executar e a massacrar e a discriminar ativamente essas populações, que são, a sua grande maioria é russa, ou de ascendência russa, ou de cultura russa, ou de religião ortodoxa. Enfim, a Ucrânia não pode ganhar a guerra. Mesmo que a culpa fosse do Putin e que a Rússia seja a única culpada pelo conflito, há que negociar a paz. Não se ganha nada em continuar a armar a Ucrânia, a instigar a guerra, a instigar o conflito, a dar munições, a dar armas. Eles não vão resistir. Eles não vão reocupar os territórios. Eles não vão conseguir nenhum objetivo estratégico. Nada. Nada. A única coisa que vai acontecer é que mais jovens vão morrer. Isto é uma guerra que vai ser uma guerra de desgaste, uma guerra de atrito. Vai-se prolongar o sofrimento desnecessariamente. E eu pergunto, quantos cadáveres mais, quantos anos mais, quanto sangue mais derramado é que é necessário para as pessoas perceberem que isto é um caminho sem fundo? Será que é preciso morrerem mais 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de ucranianos? Que a guerra dure mais 5, 6, 10, 12 anos? É uma guerra de atrito, uma guerra de desgaste. A Ucrânia não vai recuperar esses territórios. O exército russo é muitíssimo mais poderoso. E volto a dizer, mesmo que a culpa do conflito fosse da Rússia, que não é, mas mesmo que fosse, tem que se começar a pensar em negociar a paz. E tentar arranjar o melhor acordo possível. E é por isso que o Zelensky não quer as eleições. Porque o Zelensky é um presidente de guerra, só fala em guerra. O Donald Trump e os Estados Unidos estão a tentar negociar a paz. Acabou-se aquele cheque em branco da administração Biden de lhe dar tudo o que ele quisesse, sem contrapartidas, para uma guerra que, enfim, que é um servidor de recursos, de vidas humanas, de tudo. Quer dizer, aquilo não tem objetivo estratégico, não tem fim à vista, não tem nenhum benefício. O Trump acabou com isso. Ele quer negociar a paz, quer que o Zelensky e o Putin eventualmente um dia se sentem à mesa e façam o acordo, nos termos mais favoráveis possíveis, suponho, para a Ucrânia. Mas enfim, a Rússia já tem as conquistas que tem, também dificilmente abdicará disso. Seria outra conversa, os termos das negociações. E portanto, não há outro caminho. A União Europeia, o que é que a União Europeia pretende? Quantos mais cadáveres ucranianos é que eles pretendem sacrificar nesta sua pose de defensores da justiça e do direito internacional? Se os próprios ucranianos quisessem lutar, não tinham que ser conscritos à força. Não tinha que haver aqueles vídeos que são do domínio público de um regime que é tirânico, que é um regime que não está em eleições, que suspendeu o processo eleitoral, um regime que está em estado marcial. E caso seja decretada a paz, vai ter que ser levantada essa lei marcial e vão ter que haver eleições. E é isto que o Zelensky não quer. Toda a gente sabe que a taxa de aprovação do Zelensky é baixíssima. Ele está a governar contra o próprio povo. Eu tenho a certeza absoluta que a esmagadora maioria do povo ucraniano quer negociar a paz, quer pôr fim a essa sangria. Não tem possibilidades nenhumas de ganhar esta guerra. Ele está a sacrificar o povo a uma imagem de guerrilheiro, a uma espécie de Che Guevara moderno, não é? Uma espécie de heroico anti-ditadura ou anti-agressão imperialista, quando na verdade não é essa a vontade do povo, e se fosse, ele faria eleições para auscultar a vontade do povo. Ele sabe que vai perder. E as eleições vão acontecer quando for levantado este regime militar,
portanto, este estado de emergência, e ele não quer que isso aconteça. O Zelensky está a sacrificar vidas ucranianas para se perpetuar no poder. E os europeus estão a dar cobro a esta sangria, estão a dar um cheque em branco, como fez o Biden anteriormente. Enfim, esta matança sem sentido de cidadãos ucranianos é uma guerra que não se pode ganhar, tem que ser negociada. Eles estão atolados num pântano sem fim à vista, e a única pessoa que está a tentar fazer a paz é o Donald Trump. O Trump e a sua administração. E essa foi precisamente a causa do desaguisado entre o Trump e o Zelensky, porque ele foi lá para assinar um acordo de exploração de minerais, acordo esse que, na prática, inclui as garantias de segurança que ele tanto diz querer, porque se os Estados Unidos tiverem interesse na região, claro que vão garantir os seus interesses. Portanto, o próprio acordo é em si uma espécie indireta de garantias de segurança. E eu não me lembro de uma altura na história humana, não me lembro numa altura, na minha vida ou em qualquer outra, em que o objetivo da paz fosse malquisto. Em que um político internacional da maior potência mundial que estivesse ativamente a tentar acabar com um conflito fosse insultado, fosse ridicularizado, enquanto que uma das partes contendoras que não tem capacidade de vencer, que está a prolongar inutilmente um sacrifício humano no holocausto da sua vaidade, enfim, da sua projeção internacional e da sua manutenção no poder, essa pessoa é louvada como um herói, quando na verdade é um tirano, é um assassino. Pesquisem quem foi Gonzalo Lira, um jornalista chileno-americano que foi assassinado na Ucrânia por ter uma visão crítica do regime, foi preso, condenado a 17 anos e assassinado nas masmorras ucranianas, está a fazer agora um ano, fez recentemente, em finais de janeiro, e portanto esta pessoa é que é aplaudida no Ocidente como um herói, como um lutador da liberdade, um indivíduo que suspende a Constituição, não vai a eleições, governa contra o seu próprio povo. Estão aí as imagens que toda a gente vê, obriga as pessoas a irem para a guerra, vai buscar pessoas lá no exército, o exército vai à casa das pessoas, vai buscar homens para a guerra. Há uma imagem de partir o coração que o cão começa a ladrar. O dono nunca mais vai ver o cão, provavelmente. Ou o cão vai morrer de fome, ou o dono vai morrer na guerra, não é? E vem lá as forças do SBU, que são as forças secretas e militares ucranianas, buscá-lo para a guerra. Há dezenas de imagens disto. Como é que este indivíduo tem legitimidade e, acima de tudo, credibilidade para ser considerado um herói, um lutador pela liberdade? Isto nem tem nada a ver com a questão da Rússia. Isto é uma questão de bom senso. Há que negociar. Há que tentar atingir a paz. Os russos já afirmaram isso abertamente, que estão dispostos a negociar. E, portanto, se uma das partes não quer negociar, o mediador quer fazer negociações, neste caso os Estados Unidos, a Rússia quer negociar. E já sabemos das condições, a neutralidade da Ucrânia, claro, os territórios ocupados ficarão deles, mas isso no campo de batalha nunca vai mudar. E, portanto, mais vale analisar as coisas com bom senso, com lógica, com racionalidade, com compaixão, com humanidade, de salvar vidas humanas, em vez de estarmos aqui a brincar aos heróis de guerra, aos novos Churchills, aos novos Che Guevaras, ou aos novos Chuck Norris. Eu não sei bem o que é que o Zelensky pensa que é, ou o que é que as pessoas pensam que ele representa, mas este conflito tem que acabar. E a Europa está aqui a fazer um triste papel que é um papel postiço, artificial, pseudo-humanitário. Eu não sei se é maldade, eu não sei se é estupidez. A única voz lúcida com poder de um país, de um governo, de um país soberano europeu, neste momento, é a Hungria. E todos os demais são uns indivíduos que estão a apelar à guerra, estão a apelar ao prolongar de um conflito com uma potência nuclear, na qual nada de bom neste conflito, nada de bom pode resultar, nem para os ucranianos, nem para os europeus. E, portanto, não se entende esta lavagem cerebral dos mídias, esta estupidez dos decisores políticos. Eu não sei se as pessoas que me estão a ouvir têm uma opinião parecida ou uma opinião diferente. É muito difícil falar sobre estes assuntos porque a lavagem cerebral é absoluta, é total. Eu penso que haverá mais gente a pensar como eu, o caso do Viriato Sormanho Marques, o Major Carlos Branco e um ou outro comentador político que aparece, mas são poucos. Por exemplo, o Viriato Sormanho Marques já foi varrido da imprensa, nunca mais lá foi. O Alexandre Guerreiro, são poucos, esse também foi varrido. Mas talvez sejam mais, porque uma coisa, e eu digo sempre isto, é a opinião publicada, a opinião mediática. Outra coisa muito diferente é a opinião pública. Hoje em dia falar disto é um assunto tóxico. As pessoas foram completamente hipnotizadas pela propaganda de que o Putin é o novo Hitler e, consequentemente, Zelensky é o novo Churchill. Bem, até a próxima.